Esse slide, quando nós fizemos ele, a gente montou ele com a intenção de abençoar a liderança da igreja e dar a eles uma visão de todo o projeto eterno, todo o projeto eterno. Então, o recurso que eu tinha na época, eu fui usando. Eu não sou um cara doutor em PowerPoint, mas eu fui pegando, montando os desenhos aqui, uns gráficos. Pedi uma menina que faz desenhos assim bonitinho para me enviar os desenhos, os bonequinhos. Então, os bonequinhos não são meus, tá, mano? Mas a intenção é a seguinte, está vendo essa linha aqui? Está vendo aqui? Essa linha inicial, a nossa ideia era começar a história do homem. Então, toda essa linha azul aqui é a história do homem. Toda a linha azul é a história do homem. Tá? E esses marcos aqui são alguns eventos nessa história. Tá? São alguns eventos. Então, você vai ver evento aqui, evento aqui, evento, esse evento aqui, esse evento aqui, esse outro traço, também um outro período, e aqui tem outro evento, e aqui o último evento. Tudo que a Bíblia apresenta. Então você pensa assim, essa é a trajetória do homem, a linha azul, a trajetória dele, tá vendo? E aqui são os acontecimentos. Na história. Na história. Então, vou começar com vocês aqui. Esse é o que a gente chamou de PED. É o propósito eterno de Deus. Vamos ver se ele anda. Ele está meio rebelde, mas a gente coloca ele para andar. Tem que selecionar ele, não é isso? Isso. Propósito eterno de Deus, que a gente chamou de PED. Vamos nós? Está na benção aí? Em nome de Jesus? Posso startar? Bem, aquela linha primeira ali, você viu que eu coloquei uma setinha, não viu? Ela entrou aqui quase invisível, a seta. Mas essa seta aqui é um evento muito importante. Esse período aí é o período que a gente chama de eternidade passada. Não existe história sobre esse assunto, mas existe a palavra que aponta para que alguma coisa aconteceu lá. Algo se passou. Então, vamos ver. A única vez que Jesus fala dessa própria vontade, da própria vontade dele, ele faz menção a esse período. É a única vez que eu me lembro, tá, amado? Eu não me lembro de Jesus falar da vontade dele em nenhum momento. Aí ele está falando da vontade dele. Ele faz menção a esse período aí, que é João 17, 24, quando ele está orando. Você lembra que eu falei do 13, 14, 15, aquele dia abençoado? Ó, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste o quê? Antes da fundação do mundo. Então existe esse período chamado antes da fundação do mundo. Inclusive, nós já lemos aqui alguns textos que provam que existe um tempo antes da fundação do mundo, inclusive um tempo onde o homem ele foi gerado. Ele não foi criado, mas ele foi gerado. Criado, ele foi criado no 6º dia ali, mas ele foi gerado. Né? Aí, a ideia inicial é falar da criação, então a gente colocou logo uma família de muitos filhos para que ninguém tivesse dúvida. Deus criou o homem com propósito. E aí nasce o homem. Aquela figurinha ali meio peladinha. Mas esse homem, Deus criou com qualidade. Tudo que a gente falou hoje cedo aqui. Deus criou com qualidade? Criou com qualidade ou não? Como é que você sabe que Deus criou com qualidade? Façamos o homem conforme a nossa imagem, a qualidade. Deus capacitou para a unidade? Como é que você sabe que Deus capacitou? Porque ele criou 2 seres diferentes. Homem e mulher, ele criou e uniu. Então ele deu um poder a esses 2 diferentes de serem um. Então é um poder sobrenatural, um poder de unidade. Uma só carne. E também criou abençoado para a qualidade. Não foi abençoado? Ele os abençoou dizendo, sede fecundos, crescei-vos, multiplicai-vos. Então ele foi abençoado para multiplicar. Deus deu uma ordem de multiplicação. Criou, abençoou e designou. Tá, esse cidadão aí, e o texto de Gênesis, ele é muito explicativo. Ó. Criou Deus, pôs o homem, a imagem de Deus, o homem e, está vendo o poder aqui? E os criou, e Deus os... Como é que Deus abençoou eles? Sede fecundos, multiplicai, encher a terra, sujeitai, dominai sobre... isso aqui
É uma bênção tremenda. Foi assim que Deus, no seu amor, no seu eterno amor, ele pensou. E ali está o homenzinho. O pecado entrou no mundo. O pecado, propositalmente, foi esse tridente aí que eu arrumei para colocar que ele entrou aí. Uma ação maligna. Né? Aí ele interrompeu. Você vai perceber o seguinte, que essa linha aqui, ela agora vai ficar pontilhada. Porque essa linha era o projeto. Mas ela é pontilhada. O homem, na verdade, fez esse caminho vermelho aqui. Por causa da interrupção do pecado. Então, a intromissão violenta e diabólica no propósito de Deus, né? A raiz da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês ouviram falar sobre isso, não sei porquê, vamos lá. Soberba, incredulidade e rebelião. É igual o quê? Desobediência. Essa desobediência, na verdade, a gente já aprendeu o quê? Que ela foi quando o homem, ele não amou, ele quebrou o primeiro mandamento. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Quando ele desobedeceu, ele escolheu não amar a Deus. Eu não vou amar a Deus. Posso viver sem isso. Ele fez essa escolha. Mas isso aqui tem uma raiz. O que entrou no coração dele? Mais o quê? Mais é uma soma. Ele foi soberbo, foi incrédulo, não creu no que Deus falou com ele e se rebelou. Juntou tudo isso no coração dele. É só você lembrar o seguinte, a força do pecado. O pecado, ele só não teve poder contra Deus. O pecado talvez seja um dos maiores poderes que existe no mundo abaixo de Deus. Por quê? Porque ele derrubou um querubim, uma classe de ser angelical de alta estirpe, derrubou com esse querubim vários anjos, um terço dos anjos, e derrubou toda uma raça humana. Você vê a força. Não subestime o pecado, tá, querido? A força do pecado. É uma força muito violenta. O pecado é muito violento. Ele é forte mesmo, ele arrebentou geral. E aqui ele entra com força. Satanás hoje, quando se fala, o diabo é o pai da mentira, o diabo é mentiroso, o diabo é enganador, o diabo é ladrão, o diabo é sujo. Né? É assim? Mas ele, antes de ser tudo isso, ele não era assim isso tudo. Ele era um querubim. O que entrou no coração dele primeiro? A soberba. Por isso que a Bíblia diz que a soberba precede a queda. A altivez de espírito, a ruína. Por isso que ela diz que o que está antes da queda é a soberba, porque ela é a raiz da queda. Você pode achar alguém soberbo e não ter como provar a soberba dele. Mas no dia que ele estiver no chão, você não tem erro. Você vai falar, eu tenho uma palavra para você, Deus. A soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. Esse é o texto correto. A soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. Então, olha, a tua ruína aponta para a tua soberba. Porque aí não tem como ele dizer não. Ele pode culpar o diabo, pode culpar quem quiser, o chefe, a mulher, tal, mas a raiz dele é soberba. Com incredulidade, com rebelião. Quantos entendem assim, amém? Amém? E aí houve essa intromissão, o pecado com sua consequência. Já lemos também. Leio para vocês aí. Romanos 5,12. Portanto, porque todos pecaram. A morte, ela passou para todo mundo. Nós já lemos isso, então ficou fácil você entender quando é que isso aconteceu. Naquele momento ali da história, foi o momento da... O homem se tornou então o quê? Inúteis. Você não esquece mais, né? Ele se tornou inútil. A trajetória do homem foi uma inutilidade realmente. Ele perdeu sua qualidade. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, lhe chamou. Todos se extraviaram e a uma se fizeram o quê? Inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Tudo que nós falamos hoje aqui, vocês estão vendo ali no momento exato da história. Esse período aí é o período, esse período vermelho caído aí. Bem, Deus desistiu do propósito dele?
Nós lemos hoje, então Deus não desiste. O amor dele é incondicional, fechado, determinado, óbvio que não desistiu. Inclusive, as 3 parábolas de Lucas 15, quando Jesus ensinou essas parábolas, é porque ele estava sendo condenado de estar comendo com pecadores, com publicanos, e ele falou que ele tinha vindo buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando aqueles homens começaram a criticá-lo aí, no meio de pecador, no meio de publicano, então ele entrou rachando e falando da alegria. Inclusive, outra similaridade das três parábolas é a alegria do pastor quando encontra a ovelha, a alegria da mulher que encontra a dracma, a alegria do pai que dá uma festa quando o filho volta para casa. Da alegria do pai por uma ovelha que volta. Na verdade, diz que a alegria de Deus é maior por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, ele fala dessa alegria, desse retorno, né? Aqui, esse evento aqui, Deus desistiu não, né? Tá vendo? Esse evento aqui é o evento que traz o homem de volta para o propósito eterno. Ele traz. Aqui é o que a gente chamou da redenção, que não é um fim em si mesmo, a redenção. É uma correção de algo que estava fora do caminho, fora do curso. Né? Oi? Surge um novo nascimento. Tem que nascer de novo. Quando a gente fala assim, raça eleita, povo de propriedade. Por que raça eleita? Porque Deus teve que fazer uma nova raça. Aquela raça estava caída. Não servia mais. Aquela raça foi-se. Daí ele diz que é inútil, daí tem que nascer de novo, porque a raça já era. Agora ele tem que fazer uma nova raça. E nasce então. Diferente de Adão, Jesus tem uma raiz também. Só que a raiz dele é a raiz da árvore da vida, não é a raiz da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Jesus é a árvore da vida. Jesus estava lá no Éden, né? Tipificado lá como a árvore da vida. Qual é a raiz de Jesus? A de Adão era soberba. A de Jesus é o quê? A de Adão era incredulidade. Qual é a de Jesus? A de Adão era rebelião. Qual era a de Jesus? Mansidão. Que é igual o quê? Obedecer até a morte é amar incondicionalmente a Deus. Aquele que tem. Assim como, se você guarda o meu mandamento, obedece o meu mandamento, você permanece no meu amor, assim como eu tenho obedecido meu Pai e permanecido no amor dele. Fica tudo clarinho, não fica? Vê a raiz dele? É diferente. Quando a gente escolhe a árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente está fazendo uma escolha equivocada, de fundamentos de soberba, de incredulidade, de rebelião. Quando a gente escolhe Jesus, quando a gente escolhe a árvore da vida, a gente está escolhendo uma árvore com uma raiz diferentaça, totalmente oposta. É humildade, é fé, é mansidão. Que vai gerar o quê? Obediência. O resultado é desobediência, o outro resultado é o quê? Obediência. E está aí a família. A resposta de Deus ao orgulho. Qual é a resposta de Deus ao orgulho? É o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quê? Não, mas tem a vida eterna. A resposta de Deus ao orgulho é o amor. O homem vem soberbo, Deus ama. E o amor entrega, deu o seu Filho, não é isso? Com o propósito de redimir, todo aquele que nele crê. Essa lista, eu gosto dela, todo aquele que nele crê. Porque o homem está sempre querendo estar incluído, né, em algum lugar, em algum grupo, em alguma tribo, em alguma lista, tal. E ele esquece que essa aqui é o lugar onde você pode fazer parte, só depende de você crer. A hora que você crê, não perece, mas tem o quê? Vida eterna, retorna. Tudo aquilo que a gente já falou. Hebreus 6,17 também te leu. O que diz Hebreus 6,17? Por isso que aos herdeiros da promessa o quê? Imutabilidade do seu propósito. Nós lemos isso já ou não? Já lemos? A qualidade restaurada? É restaurada ou não? Claro lá. E todos nós, 2 Coríntios 3,18, vamos ler junto. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória na sua própria, como pelo Senhor,
o Espírito. Então nós hoje podemos experimentar uma transformação. Nós podemos voltar ao plano original de Deus. A gente volta para aquela linhazinha lá de novo. Aquela lá de cima lá. A gente retorna. Quantos entendem? É a cruz, né? Não tem nem por onde correr. Né? Uma nova raça é criada com uma nova missão. A missão nasce aí, missionários. É aí que a missão nasce. É bem fácil entender a missão agora. Porque a missão nasce porque foi criada uma nova raça, foi corrigido um problema aqui, ó, tá vendo? Foi corrigido. Mas esse evangelho aqui, ninguém vai ter acesso a ele se a gente não compartilhar as boas novas. Se a gente não compartilha, ele fica ignorante a esse milagre que aconteceu, a essa entrega de amor, esse ato de amor. O homem vai ficar alheio, ele vai desconhecer o amor completamente. A nova raça é criada, uma nova missão é criada, mas o propósito é qual é? Mudou o propósito? Não, é o mesmo. O propósito é o mesmo. Você tem uma nova raça, você tem uma missão nova agora, mas o propósito segue sendo o mesmo. Vamos ver lá como é que isso está escrito. Vamos lá. 1 Pedro 2,9 diz o quê? A fim de quê? Muito legal, né? Aqui, ó, essa é a nossa missão, não é isso? Mas aqui é quem somos. Quem somos nós? O que devemos fazer? Quem somos? Aqui é não só raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí, a fim de proclamar. Eu citei raça eleita aqui só para explicar que é uma nova raça. Uma nova raça. Se alguém disser que você é ET, extraterrestre, você pode ratificar, confirmar isso. É verdade, sou mesmo. Eu, inclusive, nem sou dessa terra, sou estrangeiro, sou peregrino em terra estranha. Meu lugar é nos céus, eu sou um cidadão do céu, eu sou de outro lugar, sou espiritual, sou ET. Não tenho cabeção, embora minha cabeça é grande, mas não é aquele cabeção todo. Né? Não sou verde, não tenho, mas fui criado no outro lugar. Tenho um novo espírito e vou ter um novo corpo também. Quantos me entendem? Amém ou não? Mas não é só suficiente saber quem você é. É importante saber também qual é a tua o quê? Missão. Você tem uma missão. Cochila não. Esse período é o tempo que nós devemos cumprir a missão da igreja de fazer discípulo. Que período é esse que eu estou me referindo? É esse aqui, ó. Esses dois aqui. A gente tem que salvar e buscar o que se havia perdido, tá vendo? Porque a gente só tem esse tempo. A gente só tem esse tempo aqui. Aqui está estabelecido um tempo, tá vendo? Ó? Até aqui era um tempo. Aqui começou um novo tempo. Alguém já dividiu isso aqui assim, ó? Ah, um período sem lei, um período com lei e agora o período da graça. Deu para entender? Ah, numa época que não houve lei nenhuma, depois veio uma lei, agora não tem... Bem, não sei se é 2000, alguém já fez cálculos? Não, 2000 sem lei, 2000 com lei, e agora são mais 2000 em graça. Aí conta assim para dizer que Jesus está voltando logo, vai voltar, que pode ser, né? Tem até umas contagens interessantes. Eu não vou falar agora não, pois, senão eu desvio aqui, mas tem umas contagens muito interessantes aqui, que eu gosto. Umas contagens muito interessantes. Mas aqui tem o fato é que a gente tem um período limitado. Nós estamos vivendo exatamente aqui nesse tempo. Não é isso? Nosso trabalho é salvar e buscar o quê? O perdido. A missão da igreja do Senhor Jesus Cristo. Se dá aí. Mateus 28, 19 diz o quê? Fazer o quê? Batizando-os em nome do Filho e do Espírito Santo. Marcos apresenta como isso aí? Eu não coloquei Lucas aqui. Lucas também tem o ID dele, mas o ID de João eu coloquei de proposital. Porque isso aqui é especial. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como foi que o Pai enviou ele? Como filho. E como é que ele nos envia?
como filho também. Somos enviados como filhos. Isso faz toda a diferença, vocês não fazem ideia. Não é uma obra qualquer. É o período do meio lá. Bem, esse período que vivemos está entre dois eventos. Não é isso? O Pentecostes, que foi aquele primeiro acontecimento ali que marcou o início da igreja, e o evento chamado, para muita gente, arrebatamento da igreja. Mas as Escrituras dizem que, na verdade, são dois eventos juntos. É a primeira ressurreição com o arrebatamento da igreja. É um único evento, a primeira ressurreição, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão arrebatados e vão ter um encontro com o Senhor nos ares. Não é isso que diz a Bíblia? Então, esse primeiro evento já aconteceu, está escrito, está na Bíblia. Esse segundo evento está profetizado. Paulo diz que vai acontecer o seguinte: os mortos em Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Guarda isso, que isso é importante. Muita gente não entende escatologia porque esquece do que os mortos vão ressuscitar primeiro. E depois que os mortos ressuscitam e vêm com Jesus, o que acontece com os vivos? São arrebatados. É isso mesmo ou não? A ordem dos acontecimentos, vamos ver se está assim. 1 Tessalonicenses 4, vamos lá. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e... Os mortos de Cristo o quê? Guarda isso. Diz de novo. Eu vou te explicar por que isso é tão importante. Mais uma vez. Depois, nós, quem estiver vivo nesse evento, os que ficarmos, seremos o quê? Juntamente com quem? A gente vai ser arrebatado, juntamente com eles. Entre quê? Para quê? A gente vai encontrar quem nos ares? E depois disso? Eu colori isso de propósito, tá? Não está aqui, isso aí colori. Não, eu quero que você guarde esse evento. Os mortos ressuscitam primeiro, os vivos são arrebatados para o encontro do Senhor nos ares e depois estaremos para sempre com o Senhor. Isso é simples ou é difícil? É simples? Mas por que é tão difícil para a igreja entender isso? Os caras dizem um montão de coisa. Não, aí vai ser antes da tribulação, pós-tribulação, não sei o que da tribulação. É assim? Botei o cara já sendo arrebatado ali, tá vendo? Lá no alto. Acerca da ressurreição dos mortos, vamos entender? O que diz João 5,9? Quantas ressurreições tem aqui? Qual é a primeira? Qual é a segunda? Nessa ordem. Coríntios 15, 21. Vamos lá. Então vai haver ressurreição dos mortos? Vai ou não? Quantas? Aqui tem duas, ó. Uma que ressuscita para a vida e outro que... Atos 24, 15. Os justos, os injustos. Quantas ressurreições? Os justos para onde? E os injustos? Guardaram isso? Vai haver uma ressurreição, vai haver outra ressurreição. Vamos ver isso melhor. Ressurreição da vida. Lê aí, Apocalipse 4. Julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E o restante não até aqui.
Essa é bem-aventurado e santo sobre não tem autoridade. Pelo contrário, de Deus e de Cristo, e reinarão com ele. Então ele está dizendo o seguinte, vamos lá, que ele tem uma visão, não é isso? E que nessa visão, nessa setinha aqui, nessa visão dele, muitos viveram, ressuscitaram. Ele está vendo o quê? O que ele está vendo? Lê. É a ressurreição dos justos, ressurreição da vida. É isso que ele está vendo. Ele fala de uma segunda ressurreição, não fala? Fala, o restante dos mortos não reviveram até que completasse os... Só no final dos 1000 anos, então, é que o restante dos mortos, essa ressurreição é chamada de ressurreição de quê? Do juízo, dos injustos. Então, uma ressurreição acontece antes dos 1000 anos, outra ressurreição acontece depois dos... Mas deixa eu... Isso está claro ou está obscuro? Está confuso ou não? Dá para entender quando você lê? Lê de novo, vai lá. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa para tantos quanto adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram. E reinaram com Cristo durante quanto tempo? O restante dos mortos. Até que essa é a primeira ressurreição. Feliz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na... Sobre esses, a segunda morte não tem... Pelo contrário, serão o quê? De Deus e de Cristo reinarão 1000 anos. Está clarinho isso? Isso. O reinado de 1000 anos é com os que ressuscitaram primeiro. Mas nós sabemos, que nós já lemos lá atrás, que quando houver a primeira ressurreição, junto com a primeira ressurreição, acontece o quê? O arrebatamento dos vivos. Então os vivos não têm que se preocupar. Eles encontrarão o Senhor nos ares, porque o Senhor vai buscar os seus mortos. Está bem? Está claro isso ou não? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, mexer com a tua teologia aqui. A primeira ressurreição vem antes ou depois do arrebatamento? O que a gente leu? Os mortos ressuscitarão primeiro. E os vivos? Quem vai ressuscitar primeiro? E depois os vivos? Serão arrebatados. Está certo isso ou não? Se não, volta o slide aqui, você vai ler tudo de novo, até entrar. A minha pergunta é a seguinte. Os mortos ressuscitarão primeiro, não é isso? É isso ou não? Então, como pode nessa lista de mortos estar almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram nem tampouco a sua, e não receberam a marca na fronte nem na mão? Se a igreja não vai passar pela grande tribulação, como muita gente prega, como é que já na primeira ressurreição você encontra gente que não adorou a besta, que não recebeu a marca na mão e nem na fronte? Para pensar, tá? Não, o que se ensina é a teologia da escapologia, é que você escapa antes do negócio pegar fogo. Quando tudo estiver ficando feio, você sai fora e vai para lá, sem besta, sem anticristo, sem marca. Mas quando a gente olha para a primeira ressurreição, isso dá uma mexida no cenário. Se você examinar direito, você vai ver que na primeira ressurreição já tem gente que não adorou a besta, não aceitou a marca. Então, o reino do anticristo já estava o quê? Implantado. O reino dele estava implantado já. Eu não estou querendo confundir vocês, mas estou querendo advertir vocês. Fica nessa escapologia, não, que vai ser lindo e maravilhoso, mas a Bíblia
Vamos ver de novo. Quando ele virá? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vocês se lembram que depois que a gente subia aos ares, ó, mortos primeiros, vivos depois, a gente se reúne com Ele nos ares. Não é isso que ele está falando? Com respeito à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo algum, de nenhum modo vos engane, porque, diz forte, isto não acontecerá. O que não acontecerá? A nossa reunião com Ele. Ele está se referindo à nossa reunião com Ele. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Lê de novo a frase, vê se eu estou equivocado na minha interpretação. Vou até sentar com vocês. Vê se é isso aí. Vê se é simples, do jeito que eu estou vendo. Porque eu olho assim, eu vejo, não, é tão simples. Eu falei, não é possível, por que tumultuam tanto? Aqui, ó, irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, eu já sei que a reunião com Ele vai ser nos ares. Sei que os mortos ressuscitam primeiro e sei que os vivos serão arrebatados, aí eu encontro nos ares. Não é isso? Nossa reunião com Ele. A gente tem uma reunião marcada, não tem? Vocês não faltam não, por favor, tá? Essa reunião a gente não pode faltar, meu irmão. E tem que ser pontual, por favor, tá? Vocês, amém ou não? Vamos estar nessa reunião ou não? Amém? Ah, Senhor, ouve a nossa oração. A gente quer estar nessa reunião, tá bom. Ele vai dizer assim, ó, nós vos animamos, exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, carta, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane. Por quê? Diga, a nossa reunião com Ele não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Conclua você agora. Cada um tem sua cabeça. Pensa, eu estou lendo aqui do jeito que eu entendo, tá? Eu olho e fico, meu Deus do céu, tem coisa que é tão clara, mas os teólogos complicam muito, que eles querem dar nó em pingo de éter. Mas a gente está preparado para tudo. O que acontecerá com o filho da perdição? O que vai acontecer com ele? Vê de novo. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de quê? E o destruirá pela... Então volta lá. Vê se bate. Isso não acontecerá, ou seja, a nossa reunião com Ele não acontecerá sem que o homem da iniquidade e o filho da perdição seja o quê? Revelado. Então, ele é revelado primeiro e depois a gente vai para aquela reunião com o Senhor. Vamos ver se isso procede. É só você olhar como é que ele vai ser destruído. Então será de fato revelado o iníquo. Você lembra que ele vai ser revelado? Ele vai ser revelado depois ou antes da nossa reunião com o Senhor? Antes da nossa reunião com o Senhor, claro, por quê? Porque ele será destruído pela manifestação da vinda do Senhor. Quando o Senhor manifestar, aí sim. Apocalipse 19, 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o quê? Que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que... E eram os adoradores da sua... Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, esse evento aqui é um evento muito tremendo. É mortos vindo,
vivos sendo arrebatados e a besta lá, o filho da perdição sendo completamente destruído. E aí começa um período, olha para essa linha aqui verde. Esse período aqui é um período de 1000 anos, com Jesus reinando. 1000 anos. Vamos ver, 1000 anos de paz. Após a primeira ressurreição, que deverá ocorrer junto com o arrebatamento da igreja, haverá o quê? Um período chamado o quê? 1000 anos é como um dia para Deus. Então, esse 1000 anos é chamado de o dia do Senhor, na Bíblia. Porque um dia é como 1000 anos é como um dia. Daí, esse 1000 anos aqui é chamado dia do Senhor. Daí, aquelas continhas que eu te falei, elas têm sentido. Eu não queria encher a tua cabeça de continha, não, mas vou te dar a dica, mais ou menos assim. Alguém contou assim, 2000 anos sem lei. 2000 anos são como 2 dias. Domingo, segunda. 2000 anos de lei são mais 2, terça e quarta. 2000 anos na verdade e na graça do Senhor são como mais 2 dias. Tem sentido então Pedro se levantar no primeiro dia de quinta-feira e dizer assim, o que vocês estão vendo foi que o profeta Joel dizia que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Esses últimos dias pode ser os últimos dias, pode ser os 2 últimos dias. Quinta e sexta. Porque, curiosamente, esse também chamado milênio, chamaram também dia do Senhor, é também chamado dia do descanso. É o sabá, é o sábado. Se essas contas estiverem certas, nós estamos muito próximo desses eventos que vão marcar o final. Mais próximo do que nós imaginamos. Se essas continhas tiverem alguma relação. As evidências, os sinais, as profecias estão muito fechadas. Tudo encaixando. Daí, vou querer pressionar vocês, mas não. Vamos falar do milênio. Como serão esses 1000 anos? A Bíblia não fala muito sobre 1000 anos. Ela fala pouco. Mas um pouquinho que a gente tem é o seguinte. Todos os que restarem de todas as nações, porque aqui vai ser uma guerra, um conflito tremendo, mas tem gente que vai restar, que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o quê? Oi? O Senhor dos Exércitos. Porque o Senhor vai estabelecer um trono em Jerusalém por 1000 anos. E os mortos em Cristo têm um corpo novo, porque eles ressuscitaram. Os vivos que foram arrebatados têm um corpo novo, porque foram transformados. Então Deus tem um exército de gente totalmente transformada. Incorruptível. A família dele vai estar junto. 1000 anos de um período de paz. Aí você diz, mas por que 1000 anos, Franco? Olha, eu só tenho uma resposta. Amor. Amor de Deus. Por quê? Porque quando você vê todas aquelas tragédias de Apocalipse, você vai ler assim, e apesar de tudo isso, o povo não se arrependeu, não viu Deus, não adorou, não houve adoração, não houve quebrantamento, não houve arrependimento. Então, apesar daquelas desgraças todas, das trombetas, dos selos, de tudo, a salvação não fluiu com força. E aí a misericórdia, esse amor incomensurável que eu estou falando, entra em ação de novo. E agora Deus dá uma oportunidade para quem estiver vivo, os que restaram das nações, para ter uma experiência com Ele vivo, governando na terra. Jesus no trono, imagina, Jesus no trono, ressurreto, em Jerusalém, uma família de filhos ressurretos, restaurados. Então, as nações vão poder ver, não ouvir. Não é mais uma pregação do passado, vai ser uma pregação agora viva, de algo real. E o que vocês acham? Esses 1000 anos são suficientes para que essas pessoas sejam salvas ou não são? Bem, você sabe que o diabo está preso aqui, né? O diabo está preso daqui a aqui. O diabo vai ficar preso por 1000 anos. Esse período é um período sem diabo. Olha só, sem diabo, sem demônios, sem pombagira, sem lá Jesus sentado em Jerusalém, um povo. Tudo para aquela multidão fazer o quê? Se render, não é verdade?
Não tem nem diabo para tentar eles. O que diz aqui? Vai celebrar a festa. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela o quê? Então, mesmo nessa condição, existe uma possibilidade. Cadê? Se lembra da condicional? Se. De gente ainda não querer adorar o rei. Existe ou não existe? Quer ver isso mais forte? Como é que a natureza humana é caída mesmo? É terrível. Gentinha má. Ali é o evento que o diabo é destruído. Esse final aqui é quando o diabo é destruído, tá, amados? Ele tem uma liberdade temporária aqui. Agora, esse período temporário aqui dele, sabe o que ele faz? Quem se lembra do que está escrito na Bíblia? Oi? Ele seduz essa multidão de gente aqui que viu Jesus, que adorou Jesus, que serviu. Diz que ele levanta um exército ainda contra o Senhor e contra os eleitos do Senhor. Aqui ainda tem uma batalha. Talvez a pior batalha da Bíblia esteja aqui. No final. Que é quando o Senhor vai definitivamente acabar com tudo. Aqui vem a ressurreição dos mortos, a segunda ressurreição. Vamos ver. Olha o sedutor deles, como é que faz. Vamos lá. Lê aí, vamos lá. Apocalipse 20, 7, 8 e 10. Lá. Quando, porém, se completarem o quê? Satanás da sua prisão e sairá o quê? A seduzir as nações que há anos, que há nos quatro cantos da terra. Não é isso? Gog e a fim de quê? Reuni-las para quê? O número delas é como? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados dia e de noite pelos séculos dos séculos. Essa situação aqui ainda é uma situação complicada. Ele vai seduzir esse povo, vai arrastar esse povo para uma guerra. Satanás ainda consegue fazer isso. Não obstante eles terem vivido vendo o Senhor. Diz que nesse período de 1000 anos, vocês leram o texto anterior? Acho que eu não li aqui. Diz que morrer com 100 anos é morrer jovem. Você chegou a ler? Ou a gente não leu, ou você ficou me ouvindo tanto que não leu o texto. Deu para ler isso ou não? Não, eu não peguei esse texto. A gente não leu porque não é esse texto. Tem um outro texto que fala que nesse período morrer com 100 anos é morrer jovem. Então, vai ser um tempo também de longevidade. 1000 anos com o Senhor. Se alguém ficar doente, pode ir lá em Jerusalém que vai ser curado. Ele tem cura para as nações, Deus vai estar ministrando direto lá. Ele é um médico, está lá. Médico atendendo todo mundo. E não obstante tudo isso, assim que o chifrudo sair, ele vai arrebentar. Ele vai encontrar no meio dessas nações gente que vai se reunir com ele para guerrear. É mole ou não? Bem, aí a gente já sabe o que Jesus vai fazer com ele, porque está escrito. Destrói ele definitivamente, não é isso? Então, vai acontecer a segunda ressurreição. A chamada ressurreição do juízo, ou o juízo do trono branco, como também ela é chamado. E marcará um novo tempo. O período chamado de novo céu e nova terra. O tronozinho vindo aí. Aí. Ressurreição do juízo. Lê aí, agora você vai ler. Vamos lá, Apocalipse 20, 11 e 15. Vamos lá. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram o quê? Espera aí, todos os mortos foram julgados? Só os que ressuscitaram nessa ressurreição.
Jesus garantiu que o que estão nele não entra em juízo. Pelo contrário. Paulo, quando escreve à igreja de Coríntios, diz que nós vamos julgar até os anjos. Então, a posição daqueles que ressuscitaram primeiro e daqueles que foram arrebatados é uma posição de juízes também. É um sacerdócio santo, vai estar sentando e julgando, inclusive, anjo. Naquele tribunal vai passar todo mundo, inclusive os anjos. Deus vai julgar um por um. Você vai querer estar lá nessa reunião ou não? De que lado você vai querer estar? Você vai querer fazer parte dessa ressurreição aqui? Ou você quer fazer parte da primeira ressurreição? Está em dúvida ainda? Tem gente em dúvida ou não? Quem quer fazer parte da primeira? Eu também quero. Quem quer fazer parte dessa segunda aqui? Ninguém. Está em silêncio? É isso mesmo? Mas serão julgados segundo o quê? Conforme que se achava escrito o quê? Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por eternidade, irmão. Pode ficar tranquilo, vai ter tempo suficiente para julgar um por um. É eterno. Segundo as suas obras, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de... Esta é a segunda, que ele já tinha explicado lá, é a segunda morte. E o lago de fogo, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para onde? Amém ou não? Amém? Estão murchos? Oi? Não, agora, não, os que ressuscitaram em Cristo primeiro e que foram arrebatados 1000 anos com Jesus. Em Jerusalém ou espalhado pelo mundo, não sabe? A Bíblia não diz. Incorruptível. Incorruptível. É, incorruptível. Então, o pessoal do milênio vai estar vendo o Senhor, vai estar vivo. Vai estar vendo o Senhor. Eu acho que vai... Muito burro, mas você viu que eles são muito burros, porque o diabo, quando sai 1000 anos depois, ele arrasta um monte de gente com ele. Porque parece que vai haver 1000 anos, um tempo menor, né? Ó, 2 sem lei, 2 com lei, 2 de graça. E a metade de um tempo para um evangelho diferente, porque não é um evangelho pregado, é um evangelho mostrado, testemunhado, vivo. E ainda assim, quando o diabo for solto, ele vai provar todo esse pessoal que nasceu no milênio, que está vivo no milênio, ele vai provar todo mundo. Ele vai passar. É possível até, amados, que durante o milênio a gente esteja anunciando isso. Olha, daqui um tempo, em vez de estar anunciando a volta de Jesus, talvez a gente esteja anunciando, olha, daqui a tanto tempo Satanás vai ser solto. Cuidado, vigia, se arrepende. Talvez a gente tenha que fazer discípulos diferentes. E muitos ainda se perderão, muitos se perderão. Triste. Mas está escrito. Que vão se perder? Não, porque raciocina só, gente. Vamos para o quadro aqui. Como está a vida de vocês aqui? Vamos para o quadro. Claro, foi incorruptível. Não entra mais em juízo nunca mais. Acabou. Isso. Tá bom, vamos lá, gente. Planeta Terra. Terra nesse período que a gente está, tá bom? Tá legal ou não? Então vamos botar aqui um pedaço de terra aqui. Só não vale curtir meu desenho, tá bom? Isso aqui. Planeta Terra, os habitantes. Tá bom ou não? O mundo já é maligno, o diabo está reinando aqui, mas aqui está cheio de crentes também. O trigo está aqui também. Tem joio, mas tem trigo aqui, não tem? Os filhos do reino não estão aqui? Amém ou não? Aí vai se levantar um anticristo, o cara vai começar a perseguir, marcar todo mundo. E os crentes vão estar aqui pregando, testemunhando, morrendo, sendo decapitados pelo nome do Senhor, não aceitando a marca da besta e tal. Certo ou não? Aí a Bíblia diz que os mortos, vai haver um acontecimento. Um encontro. Se lembra do encontro nos ares? Aqui, se lembra? Diz que os mortos, os que já morreram, os que estão no outro lugar, em Cristo, ressuscitarão o quê?
eles têm um encontro com Jesus, aquele que eu falei com vocês que eu quero estar também. Nós todos, amém ou não? Vão para aquela reunião nos ares. E os vivos em Cristo? Então alguns saem daqui e serão o quê? Para um encontro com ele. Diz que na manifestação desse encontro, ele já arrebenta anticristo, falso profeta, tal. E aí, ele vem e estabelece... Mas vamos dizer que nessa confusão aqui morre um monte de gente, mas sobrou gente aqui na terra, gente, que não foi arrebatada. Gente que ouviu a mensagem, gente que estava desviado, gente que não aceitou o evangelho. Tem gente aqui ainda. Não tem os que sobraram, li o texto, se lembra do texto? Os que sobraram das nações. Então sobrou gente das nações aqui na terra. Então aí vai estabelecer o milênio. Agora Jesus baixou lá em Jerusalém com todo esse pessoal que já foi arrebatado, com todo esse pessoal que já ressuscitou, e aí ele reina aqui do seu trono por quanto tempo? 1000 anos, ao milênio, não é isso? Então Jesus está aqui com todo o time dele, certo? Satanás preso, 1000 anos preso, porque esse período é um período especial, ele preso. Só que esse povo está indo adorar o rei, ele vê o rei, ele vai ouvir fatalmente a gente vai estar falando alguma coisa, não sei como é que vai ser, não tem muita pista na Bíblia, mas a pista que eu tenho é, morrer com 100 anos é morrer jovem, não vai haver guerra, ele vai transformar as armas de guerra em arado, para serviço, coisa e tal. Se alguém se recusar a adorar o Senhor, ele segura a chuva, não chove. Então Jesus vai estar disciplinando ainda algumas nações teimosas. Alguma família teimosa lá, ele vai estar disciplinando ainda. Porque vai ter gente muito revoltada, soberbo, possivelmente muito soberbo ainda resistiu e sobreviveu. Pô. Muito intelectual, muito americano, muito brasileiro, muito dos caras aí, dos cabeçudos aí da vida, não está vivo aí, pô. Gente no mundo. Está claro isso ou não? 1000 anos depois, o que ele faz? Jesus faz. Solta a criatura abominável. Solta ele. E o que ele faz? Ele seduz. Ele vai lá e pega e ainda rebanha um monte de gente. E aí o Senhor destrói ele completamente, acaba com ele, possivelmente morre um monte de gente de novo, agora do milênio, morre um monte de gente, e agora ele vai partir para um juízo final. Porque ele acaba com os céus e com a terra, ele acaba com tudo, Jesus acaba com tudo. E aí ele bota todo mundo diante dele. Acabou. Acabou essa história. E aí começa um novo tempo. Aí você vai ver lá no novo céu, nova terra. Você lembra desse texto aqui final? Ele vai falar de um período, João começa a falar agora de um período, de uma eternidade futura. Ele vai falar de uma eternidade futura. Aqui ele fala, que eu gostaria que vocês lessem depois com tempo. Amém ou não? Agora preste atenção. Abre Hebreus 6, tua Bíblia. Para a gente dar uma pausa. Para a gente dar uma pausinha aqui e vocês refrescarem um pouco. Os princípios elementares. Vamos nós. Leia aí para mim os princípios elementares da doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus. Qual é a base? Arrependimento de obras mortas e... Então, arrependimento de obras mortas e fé em... Mais o quê? A doutrina dos batismos, da imposição de mãos, ressurreição dos mortos e... Hoje, aqui nesse passeio, a gente viu tudo. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição das mãos, a imposição das mãos que a gente não falou, né? Mas ressurreição dos mortos, juízo eterno. Vimos a ressurreição dos mortos e vimos o juízo eterno. Está aí o basicão da doutrina de Jesus, o básico da doutrina de Jesus. Agora, sabe o que é engraçado? Sabe o que é interessante? A gente falar isso. Isso é o básico da doutrina de Jesus, mas vamos ser sinceros.
Nós ministramos isso comumente? Quantas pessoas conhecem essa doutrina de fato? Então a gente tem que estar bem equipadinho para ensinar isso, não tem? Ou não? Porque se isso é básico, se isso é a doutrina básica, é básico. Eu já perguntei a vários pastores assim, mas vem cá, e como é que está lá o ensino de ressurreição dos mortos, juízo até... Cara, quase a gente não fala disso. Eu falei, amado, mas isso é doutrina básica. A gente precisa reacender isso, reavivar. Isso é básico. Daí esse slidezinho, você pode usar, tá, amado? Com toda a liberdade, durante o teu período de ensino, compartilhar, mostrar. Esse ensino aí não é para gente top, não, é para aluno que está começando a seguir Jesus, novo discípulo. Ele tem que ter esperança na ressurreição, na fé de Jesus. Então ele tem que ter uma visão plena do que vai acontecer. É natural. O cuidado do apóstolo é para que ninguém ficasse confuso, enrolado, atribulado, entendeu? Ah, será que vai ter mesmo? Não, está tudo escrito, mostrar para ele o que já passou, o que vai vir e tudo mais.